Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui e hoje eu vou tratar de um assunto mais voltado ali para o ensino superior, mas algo que é muito importante, né? Normalmente você ingressa ali no ensino superior e a primeira coisa que te fazem, né, ou te falam, é para você adquirir uma calculadora científica, daí a seu critério de escolha, né? Mas muito não se fala por quê, né, se deve uma calculadora científica. Será que seria somente pela questão das grandes funções que ela tem, de cálculo de raízes, raízes com índices diferentes, conseguir elevar a outros expoentes, cálculo de logaritmo neperiano, né? Seria só isso, né? Ou mesmo cálculo de cosseno, arcosseno, cosseno, tangente, né? Cálculos ali no caso de fatoriais, né? Combinatórios. Será que seria só essa a função, né? E uma das coisas que a gente utiliza muito, né, quando a gente sabe na calculadora científica, é a questão de usar as suas memórias, ou usar a função memória da calculadora. Mas, professor, como assim função memória? A calculadora científica, ela tem memória? Tem, tá, pessoal? Ela tem uma memória que já é uma memória conhecida, né, que é o ANS, né, que é o answer, né, que você pode utilizar o valor que está no visor, tá? Ela tem a parte de memórias estatísticas, tá? Função estatística, eu vou fazer um outro vídeo falando exatamente como usar a função estatística da calculadora e também o modo de regressão para ajuste de funções, né? Vou fazer um próximo vídeo falando sobre isso. Tá? Mas ela tem 8 memórias, pessoal. Isso é fantástico, né? E para que você usaria essas 8 memórias, né? Na verdade, o que a gente chama de memória da calculadora era basicamente espaços para armazenamento. Né? Então ela tem 8 espaços, né, disponíveis ali, células, né, locais, para que você consiga armazenar dados, né, no caso, valores. Tá? E como que a gente utiliza essa função? Tá? A gente precisa aprender a usar aqui a função STO, né, que é a abreviação de store, que quer dizer armazenar. Tá? Tá? Então a função armazenar. Então a gente vai conseguir armazenar um valor, perdão, né, de um certo dado que a gente possa utilizar. Tá? E essas memórias, né, então acessado a essa função, você pode armazená-las em um dos locais. Né? Normalmente ela é apresentada nas calculadoras científicas, tá? De A até o F, tá? E também x e y. Tá? Então vamos dar uma olhada como que funciona isso. Né? A função aqui é a gente mostrar na prática como utilizar. Para isso eu vou pegar aqui a minha calculadora, tá? Tenho aqui um emulador da calculadora científica, pode não ser próxima a de vocês, mas o importante é que vocês visualizem. Tá? Então, aonde que está essa função armazenar? Eu tenho que procurar o STO, então o store. Então, note que em cima do RCL, né, que é o recycle, você tem aqui o STO, que é o armazenar, ou seja, a segunda função da tecla. Lembrando, como eu ativo a segunda função da tecla? Né? Eu aperto o Shift. Tá? Então, apertando o Shift, vocês vão perceber, deixa eu tirar aqui minha calculadora do modo estatístico, tá? Colocar aqui ela no modo computacional, e eu apertando o Shift RCL, eu vou estar ativando o STO. Então, note que ele está aqui com a função então, armazenar, e ela vai armazenar um certo valor. Claro que nós não temos nenhum valor aqui. Tá? Então, eu vou ensinar vocês aí a fazer esse tipo de armazenamento. Tá? Bom, pessoal, primeiro, tá? Então vamos lá. Para acessar, normalmente está na segunda função da calculadora, tá? Então na segunda função. Para acessar a segunda função, nós precisamos usar então a tecla Shift. Tá? Ou, dependendo da calculadora, ela pode estar segunda função, tá? Ela pode estar nesse formato. Nesse daqui ele está Shift.
Note que temos o alfa aqui do lado, que é a terceira função da tecla. Tá? Então, apertou essa função, a gente vai apertar a tecla, tá? Que corresponde à segunda função STO, né? Então, que é o store. Tá? Então, ele vai armazenar. Vamos fazer isso na prática. Eu quero pegar uma situação onde que nós precisemos armazenar e usar o valor armazenado. Tá? Professor, mas como assim? Eu vou pegar aqui uma caso de função composta. Então eu vou dizer que uma f de x, ela vai ser igual a, vamos ver aqui, raiz quadrada de x ao quadrado mais 5. Tá? Tenho aqui uma função e vou dizer que eu tenho uma g de f de x, tá? Uma função composta, aonde nós vamos ter aqui f de x elevada ao cubo mais 3 vezes o valor da f de x. Vou pegar esse caso bizonho aqui, né? E vou querer calcular o valor da g da f para 3. Tá? Qual que é o procedimento que a gente precisa? Né? Necessariamente, a gente precisaria primeiro obter, né, o valor, vamos colocar aqui, da f de 3, esse valor ele vai estar elevado ao cubo, né, mais 3 vezes o valor da f de 3. Né? É isso que a gente precisa fazer. Antes, a gente precisa calcular o valor da f de 3, ou seja, eu preciso voltar nessa expressão aqui e verificar quanto que vai ser f de 3 igual a raiz, então, quadrada de 3 ao quadrado mais 5. A gente precisa desse valor. Tá? E com esse valor, calcular o valor da g da f de 3. Tá? Então, eu vou pegar a nossa calculadora, eu vou calcular esta expressão, então eu vou colocar aqui raiz, abriu parênteses, 3 elevado ao quadrado, mais 5, fechei o parênteses. Isso vai me retornar esse valor aqui. Note que normalmente a gente faria o que com esse valor? A gente arredondaria, né? Mas lembrando que quando a gente arredonda, né, a gente está gerando um certo erro, né? Um erro de arredondamento. E esse erro de arredondamento ele pode ser propagado para as outras operações. Tá? Eu vou só indicar aqui que o resultado, né, é 3,7 e colocar aqui 3 pontinhos, né? Esse valor continua. Tá? Então, o que eu vou fazer? Né? Esse valor ele deve ser utilizado para a próxima expressão. Tá? Então, eu vou vir aqui apertar Shift, Recycle, que ativou o STO. Tá? Ativou o STO. Melhor, vou tirar aqui a função. Tá? Vou apertar antes, né? Vou apertar aqui ANS, tá, gente? Por que eu vou apertar ANS? Porque eu quero que ele use o valor que está no visor. Isso aqui é para garantir que eu quero que ele salve esse valor que está aqui no visor. Então agora eu vou apertar Shift, STO, e eu vou escolher uma das memórias. Lembra que eu falei que você tem 8 memórias? Ó, A, B, C, D, E, F, X, Y e tem até a M aqui. Tá? Então eu vou escolher uma delas. Qualquer uma. Tá? De que forma? Como o Store já está ativo, eu vou clicar em uma delas. Então eu vou colocar aqui na A. Então note que ele fez assim, ó, ANS, setinha A. Ou seja, foi armazenado este valor na memória A. Agora, note que eu posso desligar a calculadora, né? Desliguei a calculadora. Aí quando eu ligá-la, não tem valor. Mas se eu chamar o valor de A, tá? Como que eu chamo o valor de A? Ele é a terceira função, né? Então, se eu apertar aqui alfa, apareceu o alfa aqui, né? A terceira função. E eu apertar o A, ele apareceu A. Se eu der um igual, ele vai retornar o valor para mim. Ele está armazenado. Perfeito? Então, temos aqui, vamos indicar aqui, né? Esse valor, então, foi STO armazenado em A. Perfeito?
está armazenado esse valor. Por que que isso é interessante? Note, né, que esse é o valor da f de 3. Então, eu posso reescrever essa operação que eu tenho aqui, ó. Não é f de 3 ao cubo, mas 3 vezes f de 3. Então, a gente pode falar que é a elevado ao cubo mais 3 vezes o valor de a. Certo? Então, eu posso vir na minha calculadora, apertar a, chamar o valor de a, então, elevá-lo ao cubo, somar 3 vezes esse valor de a. Então, alfa, né? Chamei o valor de a, representei a operação e eu dou um igual. Ele vai apresentar para nós aqui 63,61 aproximadamente. Vou colocar aqui 63,806, né? 63,608, continua. Tá? Então eu usei esse valor. E isso pode ser aplicado para várias funções, certo? Então, função armazenamento. Você pode salvar vários valores, né? Se você tem uma conta ali que requer vários cálculos, e depois isso vai ser expresso numa próxima expressão, né? Ou calculado através de uma outra expressão, você pode utilizar esse recurso. Esse é um recurso muito bacana, tá? Então você pode estar utilizando todas as memórias. Tá? Professor, e agora? A memória está armazenada, né? O que a gente faz? A gente pode limpar essa memória? Pode, né? Lembrando, né? Eu salvei aqui, então ele vai ficar com esse valor armazenado, tá? Como que eu faço para limpar? Tá? Então vamos colocar aqui limpar, né? Limpar a memória. Limpar vem do clear, né? Clear. E clear, no caso, ele vai ser representado para nós pelo CLR. Tá? Então você vai ter uma função na calculadora que vai ter escrito CLR. Nessa calculadora aqui, ela está no lado do mode, né? Em amarelinho, segunda função. Tá? Então eu vou apertar aqui Shift CLR, ele vai perguntar para nós aqui o que você quer limpar, né? O que você quer apagar. Você quer apagar os modos, né? Mode, né? Os modos é a configuração que você colocou na sua calculadora, tipo, qual é o modo de ângulo, se ela está no modo estatístico, tudo isso. Você quer limpar todas as configurações ou você quer só limpar a memória, né? Então, MCL, né? Então, MCL, Memory Clear, né? Então, eu quero limpar a memória, MCL, tá? Então, eu venho aqui, aperto o número 1, memória limpa, ok, tá? Posso agora apertar o A novamente e vocês vão perceber que vai apresentar 0, ou seja, nossa célula está vazia, esse espaço já não está com nenhum armazenamento. Certo, pessoal? Um recurso bem interessante para vocês estarem utilizando, principalmente para cálculos, né? E, pessoal, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês falando aí um pouquinho sobre como usar, né, o modo estatístico da calculadora e o modo de regressão posteriormente, tá? Então, um grande abraço, espero que ajude no estudo de vocês. Fui!